Olá! Nossa apresentação hoje será sobre o tubo de Venturi, relacionada à disciplina Fenômenos de Transporte 1. Nossa equipe, composto por Karine Pires, Jonathan José e Luigi Luciano. Os pontos a serem apresentados nesse trabalho será o que é um tubo de Venturi, como esse tubo funciona, suas aplicações, um estudo sobre um tubo de Venturi e, para finalizar, um exercício para fixar o conteúdo. Espero que gostem. Oi, o meu nome é Karine Pires e eu vou começar a apresentação falando o que é e como funciona esse tubo de Venturi. O tubo de Venturi, ele é um equipamento que foi desenvolvido por Giovanni Battista Venturi, um físico italiano, onde esse equipamento é utilizado para medir a velocidade de um escoamento e a vazão de um fluido, se baseando na diferença de pressão que é provocada por diferentes áreas da seção transversal da tubulação, como visto nessas imagens, onde as extremidades são maiores que o centro. O funcionamento do tubo de Venturi ocorre devido à diferença de seção transversal. Como visto na imagem, a região central é menor do que as extremidades. Por conta disso, a velocidade do escoamento ao longo da região central do tubo será maior e a pressão, consequentemente, será menor, por conta da conservação de energia do sistema. Por conta disso, a diferença de pressão ela é registrada pela diferença de altura da coluna do líquido ao longo do tubo. Por isso, e por conta dessa diferença, é utilizada para determinar a velocidade e vazão desse escoamento. Temos o auxílio também da equação de Bernoulli, que vamos ver ao longo da apresentação, especificamente na hora do exemplo, que vamos mostrar ao final. Bom dia, meu nome é Luigi e eu vou apresentar as aplicações do tubo de Venturi. As aplicações do tubo de Venturi são as mais variadas. A seguir, temos os exemplos do carburador. Em carros antigos, existe um equipamento denominado carburador. Ele é responsável por realizar a mistura entre ar e combustível nos veículos. A aspiração do ar é realizada por um tubo de Venturi, transformando uma pequena velocidade do ar externo em uma velocidade interna elevada. Por exemplo, muito interessante também são os aerógrafos. Os aerógrafos são equipamentos utilizados para pintura, que lançam uma mistura de tinta e ar através do Venturi. Impulsionado por um compressor, o ar passa rapidamente pela pistola de pintura. A tinta, normalmente posicionada acima da pistola, escoa devido à diferença de pressão causada pelo aumento da velocidade do ar, que se misturam e são lançados pela pistola de pintura. Olá, eu sou Jonathan José e eu vou falar um pouco sobre o projeto do tubo de Venturi, que foi feito pelos estudantes da Unesp de Sorocaba e utilizamos como apoio para o nosso trabalho. Fala um pouco sobre o medidor de Venturi, que conta um pouco a história, da criação dele, que tem como objetivo medir a velocidade do escoamento e vazão de um líquido através de variações. Ele cita também a vazão, dizendo que é o volume de um fluido que passa por uma secção de conduta livre ou forçada em determinado tempo. Ele apresenta também duas equações que são para a variação de volume sobre variação de tempo e a área da secção vezes o volume. Com isso, partiu para o projeto do tubo, mostrando os materiais utilizados e o passo a passo da montagem, dividido em várias partes, como furar e cortar luvas e canos, o uso de massa plástica para vedações, utilização de mangueiras e finalizando com a junção do sistema. Depois disso, teve os testes para medir vazão, que foi cronometrando o tempo que gastou para encher uma caneca de água. Por fim, veio as discussões sobre todo o projeto,
concluindo que por ter utilizado materiais baratos, dificultou em vários aspectos e influenciou negativamente no resultado, pois teve questão de vazamentos e alguns probleminhas. Mesmo assim, com todos esses problemas, foi encontrado a velocidade de escoamento da água na tubulação da secção maior. Com isso, foi calculada a vazão em outra tubulação e assim, comparado com a vazão da torneira, mostrou resultados bem próximos. Então, mesmo com todas as dificuldades, o projeto acabou que deu certo. Para finalizar, vamos fazer esta questão, que diz o seguinte: a água escoa em regime permanente no Venturi da figura 1. No trecho considerado, supõe-se as perdas por atrito desprezíveis e as propriedades uniformes nas seções. O tubo da seção 1 tem 8 centímetros de diâmetro, enquanto a da garganta tem 4 centímetros. O manômetro, cujo fluido manométrico é mercúrio, é ligado entre as seções 1 e 2, indicando o desnível H em centímetros, mostrado na figura. Então, a questão pede, para calcular a diferença de pressão, as velocidades nas duas seções, V1 e V2, e a vazão da água, que escoa pelo Venturi. O primeiro passo para fazer o exercício é você separar os dados iniciais que a questão lhe fornece. As áreas, 8 cm e 4 cm, os pesos específicos, 13.600 e 1.000 kg por metro cúbico, e a altura, que na questão está pedindo para a gente usar os dois últimos números da matrícula de apenas um integrante do nosso grupo, que no caso vamos usar o 0,2, ou seja, 2 cm. A primeira coisa que a questão pede é a diferença de pressão. Para isso, a gente vai ter que usar a equação de Bernoulli, vista nessa imagem. Porém, tem um detalhe. O Z1 e o Z2, ele será zerado, pois ele está no plano de referência. Então, vamos organizar essa equação, que vai ficar dessa seguinte forma, que vocês estão vendo. Como ele quer saber a diferença de pressão, a gente vai organizar outra vez. Vai ficar desta maneira. Agora é só substituir com os valores. Vai ficar P1 menos P2 igual a 9,81 metros por segundo quadrado, que é a gravidade, vezes 0,02 metros, que é a altura, a gente converteu, vezes 13.600 menos 1.000 quilograma por metro cúbico. Sendo assim, fazendo essa conta, a diferença de pressão ela será igual a 2.472 newton por metro cúbico. Bom, para a letra B, a gente precisa achar as velocidades das duas seções, V1 e V2. Para isso, a gente vai ter essa fórmula aí, do começo da imagem. Vamos substituir os valores. E fazendo o cálculo, a gente vai ter o resultado de V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado igual a 4,85 metros quadrados por segundo quadrados. E aí, após isso, a gente vai utilizar a forma A1 vezes V1 igual a A2 vezes V2 para ter uma relação e obter os valores de V1 e V2. A gente isola o V2 e aí fica V2 igual a A1 vezes V1 sobre A2. Na segunda imagem a gente vai ter ali, substituindo os valores da equação anterior que a gente formou, o resultado dela vai ficar V2 igual a 2 vezes V1, né? Aí a gente vai colocar os 2 ao quadrado, 2V1 ao quadrado menos V1 ao quadrado, igual ao valor 4,85 metros quadrados por segundos quadrados que a gente já tinha obtido antes. E aí agora a gente vai resolver, né? No caso, o 2 que está entre parênteses vai multiplicar ao quadrado, vai ficar 4V1 ao quadrado menos V1 ao quadrado, igual a 4,85 metros quadrados por segundos quadrados. E resolvendo, logo após embaixo, a gente fica com 3V1 ao quadrado igual a 4,85. Como está ao quadrado, a gente vai passar para o lado depois da igualdade. O quadrado vai virar a raiz e o 3 vai passar dividindo. Nisso, a gente acha o valor de V1, que vai ficar 1,27 metros por segundo.
E utilizando a fórmula anterior que a gente descobriu, que é para achar tanto V1 como V2, a gente agora só vai fazer, substituir o valor de V1, ficando V2 igual a 2 vezes 1,27 metros por segundo, e a gente faz a multiplicação e acha o valor de V2, que fica 2,54 metros por segundo. Achamos tanto V1 como V2. E na letra C, iremos calcular a vazão da água que escoa pelo tubo de Venturi, onde temos a fórmula Q igual a V1 vezes A1, que é vazão igual a velocidade V vezes área. Então, pegamos o valor da área multiplicando pelo valor da velocidade e tivemos o resultado de 0,1016 metros quadrados por segundo. Aqui está o link com os sites e artigos que usamos como apoio para o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua atenção.